Pronto, acho que foi aí. Tá aparecendo Dani, aqui. tenta colocar a tela cheia, ou então compartilhar a apresentação ao invés da tela. Eu acho que vai funcionar melhor. Vamos lá. View full screen. Obrigado, Tabi. Foi. Acho que tá dando para ver legal agora. Tá ótimo. Clinton, assim vocês conseguem ver a apresentação e a gente, Sim. né? Sim, Beleza. sim. Tudo perfeito. Tá bom. Bom, podemos começar. Fiquem à vontade aí. O pessoal que tiver dúvidas pode mandar no chat, certo? Que a gente vai endereçando aí ao longo do tempo. E de qualquer forma a gente vai deixar gravado esse call para depois disponibilizar para quem não pôde assistir, né? Primeiramente, eu gostaria de agradecer o pessoal da JGP, o Ilan, o Dani, pela disponibilidade de tempo de conversar um pouco aqui com os nossos clientes, né, com os nossos assessores, explicar um pouco a casa, né, que é uma casa muito antiga, mas muita gente não conhece. E aí vamos falar um pouquinho sobre os produtos de vocês. Acho que o pessoal tá interessado aí em saber um pouco mais de vocês. Beleza, vamos lá. Boa noite para todo mundo. Primeiro, agradecer a presença de todos, o interesse, né? A gente sabe que hoje em dia, que está todo mundo de quarentena, cada um na sua casa, basicamente você pode escolher ver o conteúdo que você quiser e dedicar o tempo ao que você quiser. Então, agradeço aí o interesse de vocês. Dani, melhor você desligar o seu som. Peraí, foi mal. Vamos lá. Acho que a nossa tarefa é relativamente fácil, né? Que é falar de uma casa como a JGP, que é uma casa que, como o Clinton falou, apesar de não ser tão conhecida assim no mercado, é uma das casas mais tradicionais aí do Brasil de gestão de recursos. Somos uma casa que foi fundada em 1998, tá? Então vamos fazer 22 anos esse ano, por ex-sócios do Banco Pactual. Então, basicamente, os sócios do Banco Pactual, que montaram o banco lá em 83, dois deles, junto com outros sócios da época, né, se desligaram para vir montar a JGP em 1998. O nosso principal sócio, até hoje, desde a fundação, é o André Jacursi, que é o J da JGP, tá? E o G daí da JGP é do Paulo Guedes, né, nosso ministro da Economia. O Paulo e o André eram dois dos quatro sócios fundadores do Pactual lá na década de 80. Em 98, saíram do Pactual para montar a JGP junto com outros sócios. Tá? O Paulo se desligou lá em 2004 da gente, foi tocar outros projetos de educação e tudo. E o resto da equipe, né, da equipe principal aí de gestores, dos sócios que vieram lá do banco, continuam trabalhando juntos até hoje. Então, eu estou falando para vocês de uma equipe que trabalha junto há pelo menos 25 anos lado a lado. Então, a brincadeira que a gente sempre faz é time de futebol, né? Não adianta nada você ter várias estrelas no time de futebol, mas que nunca jogaram juntas. Tá? Você vai fazer um time ali na hora, vai botar um monte de gente conhecida, vai colocar lado a lado, mas não necessariamente vai ter entrosamento entre o time, igual a um time que vem jogando e desenvolvendo um trabalho lado a lado esse tempo todo. Tá? Então, hoje, quando a gente vê a crise, né, que o mundo está passando, o Brasil em específico está passando, eu pessoalmente acho que é muito importante você conseguir ter uma alocação, né, e dedicar a gestão do seu portfólio para um time que já passou por outras crises ao longo do tempo e, em especial, por um time que já passou lado a lado, né, nessas últimas crises. Então, não é uma novidade, né? Obviamente toda crise é diferente da anterior, mas não é uma novidade essa gestão de crise ser feita aqui dentro da JGP. Tá? Então, como eu falei, só para passar um pouco na apresentação, né? Acho que um dos grandes diferenciais aí da JGP é essa longevidade, essa tradicionalidade, né? E essa preocupação, que eu vou falar bastante à frente disso, mas com dois pontos principais que eu sempre gosto de falar. Um é consistência de retornos, tá? E o outro é preservação de capital. Um ponto muito relevante
no DNA da empresa, que vem desde lá de trás e que permeia todas as nossas estratégias, é essa preocupação em não perder dinheiro, tá? Em deixar o cliente satisfeito ao longo do tempo, né? Nessas parcerias de longo prazo entre cotistas, né? E gestores, no caso, que sejam benéficas aí sempre ao longo do tempo. Então, para a gente aqui não funciona, né? Mais uma vez, por filosofia da casa, não funciona o tipo de fundo que é muito volátil. Então, o cliente que entrou no primeiro dia está satisfeito, o que entrou no terceiro ano já não está satisfeito porque o fundo estava no momento errado. A gente prefere, ao longo do tempo, em especial num país como o Brasil, desenvolver gestão, né, que ao longo do tempo componha retornos. Então, isso acho que define bem tudo que a gente vai falar à frente dos tipos de fundos, de famílias de fundos, etc. Eu acho que tudo vai passar por esses pontos aqui que eu estou levantando. Tá? Hoje, Dani, passa um slide, por favor. Hoje somos uma casa de 16 bilhões, tá, em ativos. Então, a gente lançou a primeira estratégia, que é a estratégia multimercado, que é o que eu acho que a gente vai dar maior foco hoje, né, que é o que a gente tinha conversado com o Clinton. A gente lançou em 1998. Tá? Então, a gente vai fazer 22 anos dessa família de fundos lá na empresa. Temos 9 bilhões hoje sob gestão nessa estratégia. Temos a família de fundos de ações, que foi lançada em 2008. Temos 2 bi hoje na estratégia. A família de crédito, que foi lançada em 2014, e a gente tem 3 bi hoje na estratégia. E a família de previdência, que é um desdobramento das outras estratégias. Então, temos um fundo de previdência de multimercados, temos um fundo de previdência de crédito, e agora lançamos um fundo de previdência de ações também. Então, é uma casa né, multifamília de produtos. Esse é um slide que eu gosto de mostrar para falar um pouco dessa questão de ser uma asset tradicional. Isso aqui mostra o quê? Que ao longo do tempo, como tudo que a gente faz lá na JGP, a gente foi crescendo de maneira parcimoniosa. Tá? A gente em nenhum momento, eu acho que hoje em dia ficou muito comum, especialmente nos últimos 3 anos, né, que o mercado estava muito, o mercado de bolsa indo muito bem, o mercado de juros com movimentos muito grandes, então teve muita casa nova. A gente aqui, que desde o início se preocupa em ter capacidade suficiente para gerir os recursos que a gente gera. Então, em nenhum momento vocês vão ver na JGP, né, e aí nos últimos 22 anos dá para ver nesse gráfico, a gente abrindo uma estratégia nova, captando muito e depois dizendo o seguinte, opa, como é que eu faço para gerir isso agora? Não funciona assim aqui. Pelo contrário, a coisa é que a gente vai ao longo do tempo, né, desenvolvendo a estratégia, vai dizendo, opa, agora tem um pouco mais de espaço, então posso colocar um pouco mais de dinheiro para dentro. Então, acho que como tudo aqui, a gente costuma fazer as coisas aos poucos, entendendo como é, e a gente, quando falar de alocação, né, nos fundos de multimercado, vocês vão entender bastante isso. Em momentos que a gente não tem segurança sobre alguma coisa, a gente muitas vezes vai dar um passo para trás, pensar sobre aquilo, e quando a gente tiver uma convicção maior, a gente vai montar a posição. A mesma coisa é para a captação de fundos. A gente não abre um fundo aqui, capta para caramba e depois se vira. Ao contrário, a gente primeiro entende a estratégia, entende que o comprometimento com os clientes, mais uma vez, é de longo prazo, é de performance. Não adianta captar muito e depois ter uma performance horrorosa. O foco aqui é em conseguir compor retornos ao longo do tempo. Essa é a ideia. Tá? Essa é uma linha do tempo que mostra dos sócios da JGP hoje quantos trabalham juntos, né, no JGP há tanto tempo. Então, vocês pegam os últimos 10 anos, vocês vão ver que a grande maioria da casa já trabalha lado a lado. Hoje somos 100 pessoas, 100 profissionais trabalhando na JGP. Na Asset, eu diria em torno de 80, e a gente tem também um negócio de Wealth Management, que é diferente, né? Quando eu mostrei aquele número de 16 bilhões, é só da parte de Asset Management, né? A parte de gestão de fundos de investimento. E vocês veem que a grande maioria aí dos sócios, né, que basicamente desses 80, mais de 20 são sócios, trabalham juntos há bastante tempo na empresa. Pode passar para o próximo, por favor. Esse é um slide que, né, tem muita informação, tem muitos nomes, tem muito o que cada um faz. O que eu gostaria de chamar a atenção e o que eu acho que é interessante que vocês visualizem nessa tela. A gente sempre fala que o business, né, o negócio de gestão de recursos, é uma combinação entre duas coisas principalmente: pessoas e processos. Tá? Então, se você conseguir atrair boas pessoas
e reter essas boas pessoas, e você tiver processos bem desenvolvidos, muito possivelmente você tem mais chance de ter sucesso num business de asset management do que num negócio que não tenha essa combinação de recursos. Tá? Então, esse slide, ele mostra principalmente a parte de pessoas. Então, eu estou mostrando aqui para vocês o seguinte: notem do time de gestão, né, e análise, que é todo esse pessoal que está aparecendo os nomes aí em cima, o tempo de mercado financeiro de cada um dos profissionais. Então, é o seguinte: o André Jacursi, que é o nosso principal executivo, tem 47 anos de mercado financeiro. Tá? O Arlindo, o Henrique, que são o segundo e terceiro maior sócio, vão fazer 30 anos de mercado financeiro. Né? Nosso time de multimercados, que são as duas primeiras colunas aí, tem, em média, 25 anos de mercado financeiro. Então, é um time que é muito experiente. Você pega um time de macroeconomistas, por exemplo. O nosso macroeconomista-chefe está com a gente há 20 anos. O nosso economista de mercados desenvolvidos era o economista-chefe de América Latina em Nova York do Credit Suisse, que é uma grandíssima instituição. Nosso time de ações, por exemplo, média de experiência de 10 anos de mercado, e dos 8 analistas de empresas, 7 têm aquele certificado CFA, né? Que é o certificado que é o mais conhecido do mundo para analistas financeiros. Nosso time de crédito, acho que um grande diferencial aí no Brasil, é um time bastante robusto, com experiência em crédito privado. Então, com todo esse background, né, esse histórico dentro da indústria de crédito privado. Então, tudo isso é para quê? É para a gente conseguir tomar melhores decisões de como alocar o dinheiro nosso e dos cotistas. Né? É o mesmo fundo. Então, quando eu falo nosso dinheiro, o dinheiro dos cotistas, vocês entendem que é absolutamente o mesmo bolo. Não faz diferença. Né? Isso é bastante importante quando a gente fala de uma asset que é independente. Para a gente não existe carteira proprietária da JGP ou carteira do cliente. Para a gente tudo é a mesma coisa. Então, quando a gente pensa aí em rentabilidade de longo prazo, nós somos completamente alinhados com isso, porque todo o interesse nosso é que o nosso dinheiro rentabilize tão bem quanto dos nossos clientes e que vá bem ao longo do tempo. Tá? O que eu acho que é bem legal de mostrar desse slide? Importante. Falei de pessoas, né? Vou falar um pouco também de processos. A JGP, desde 2011, ela tem o rating, né? A nota MQ1 na Moody's, né? Na Moody's Investor, que é as maiores, né? Uma das 3 maiores agências de risco do mundo. A gente tem a melhor nota de qualidade de gestão em escala global desde 2011. Então, estou dizendo para vocês o seguinte: além da gente se preocupar em ter boas pessoas, conseguir reter as boas pessoas, a gente se preocupa que os processos, né, a parte de controle, seja bastante robusta. Então, a gente é quase um mini banco, né, porque tudo que a gente terceiriza por ser uma asset independente, exemplo, a cota do fundo é calculada todo dia pelo banco administrador. A gente também calcula dentro da JGP para conferir. A gente tem, por exemplo, cálculo de risco próprio, a gente tem jurídico próprio, contabilidade própria. Tudo isso que a gente terceiriza, a gente também faz dentro da casa. Então, para compor esses dois temas que eu falei para vocês, né? Pessoas e processos. Então, não sei, Clinton, se você quer desenvolver mais alguma coisa da parte de institucional da empresa, ou se a gente pode começar a falar de produtos. Acho que você já resumiu muito bem, né? O corpo, né? As pessoas que fazem parte do grupo aí são pessoas com extrema experiência, né? Pô, o cara tem 40, os gestores têm 20, 30, 40, quase 50 anos de mercado, então dá uma tranquilidade bem grande aí para os investidores. E outro ponto também que você comentou, que é uma característica de vocês, que não é toda gestora que tem, esse cuidado a mais com preservação de capital, né? Então você não vai ter, por exemplo, os fundos multimercados, né, que a gente vai comentar, não vão chacoalhar tanto ao longo do tempo como vários outros têm essa característica. Mas é isso aí, tá? Show de bola, pode continuar. Eu acho que a característica, né, dos gestores serem mais experientes mesmo, a gente costuma falar dos gestores terem cabelo branco, né, faz diferença, inclusive, para a tomada de risco. Né? Um gestor que tem cabelo branco, que já tem 30 anos, 40 anos de mercado, ele entende diferente um momento de ciclo.
Às vezes, um gestor que é muito inexperiente, está começando uma gestora nova, pode ser que, num momento desse de crise, ele fale, não, agora é a minha hora de fazer o meu nome aqui, vou tomar mais risco, porque se eu tiver certo, eu vou muito bem. E os gestores que estão um tempo bem maior, né, no mercado, eles têm uma preocupação de dizer o seguinte, olha, eu já criei as coisas ao longo do tempo. Então, em alguns momentos aqui, não está na hora de eu ganhar dinheiro, está na hora de eu não perder dinheiro e conseguir passar essa tormenta e conseguir entregar, né, continuar entregando o que a gente vem fazendo nos últimos 20 anos. Então, acho que essa característica é o que difere a gente bastante. E quando eu falar de produto, vocês vão entender aí, né, onde é que isso entra efetivamente no final do dia para o portfólio. Vamos lá. Então, eu vou usar esse mesmo slide aqui para falar um pouco de multimercados. Aqui na JGP, como a gente está preocupado, como eu falei para vocês, com consistência de retorno e preservação de capital, e menos com ser a casa mais agressiva do Brasil, ou a casa que vai performar melhor num ano bom, tá? Vocês vão ver que muito dificilmente, num ano que grandes movimentos de bolsa, grandes movimentos de juros, dificilmente a JGP é top 3, top 5 de melhor performance. Agora, em períodos mais longos, vocês vão ver que, como tem correções, dificilmente a gente vai ser aquela casa que vai estar nos piores nomes ali, né, em momentos de correção, justamente porque a gente tem essa preocupação. Tá? Uma vez que a gente está preocupado com isso e não com a agressividade, a gente tem uma filosofia, né, um estilo de gestão diferente. A gente não tem um gestor só que toma todo o risco do fundo. Então, tem muitas casas que vocês conhecem do mercado, que é o seguinte, você olha aquela casa ali, é aquele gestor ali que manda em tudo. É ele que vai definir como é que os fundos vão navegar. Agora é hora de comprar Brasil, agora é hora de comprar Estados Unidos. Então, tem esse direcionamento. Na JGP, a gente não faz assim. A JGP funciona da seguinte maneira. A gente tem 11 gestores dentro do multimercado. Tá? Cada gestor, e é por isso que eu falo da média de mercado desses gestores, cada gestor tem uma especialidade em uma classe de ativos, ou seja, você tem um gestor que ele só faz, né, ou que o expertise dele é fazer ações para dentro de multimercados. Então, ele não vai ficar operando qualquer ativo, ele não vai ficar operando para os fundos de ações, não. Ele vai olhar a parte de renda variável para dentro do fundo multimercado. Tá? O outro vai fazer moedas, o outro vai fazer renda fixa. Então, cada gestor desse vai ter como se fosse seu fundo individual. Tá? A gente chama de book, né, livro, mas tem como se fosse seu fundo individual. Quando você olha o JGP Strategy ou o JGP Max, que são nossos multimercados, eles nada mais são do que a composição desses 11 fundos diferentes. Então, quando você está aplicando num produto multimercado da JGP, eu estou dizendo para você o seguinte, eu não tenho um gestor só que está definindo todo o risco do fundo, eu tenho 11 cabeças separadas, pensando de maneira separada, obviamente sempre discutindo todos os casos de investimento, ouvindo tudo que o nosso time, que vocês estão vendo aí na tela, de macro, de analistas de empresas, de crédito tem a dizer, mas formulando como é que eles querem estar posicionados em termos de alocação no mercado para aquele momento. Então, quando você tem um time, né, multidisciplinar compondo esse portfólio, o que você tem é uma diversificação muito maior. Né? Quando você tem um gestor só, se ele tiver certo, o fundo vai muito bem. Se ele tiver errado, o fundo vai muito mal. E com isso, o fundo vai ter balanço ao longo do tempo. Quando você tem 11 gestores tomando decisões independentes, o que você tem é o seguinte, às vezes um gestor está vendo uma coisa que o outro não está concordando tanto. Então, se um tiver uma posição e o outro tiver uma outra posição, às vezes em outro ativo, você vai estar mais diversificado. E o que a gente observa na prática com isso é que, às vezes, um gestor está aumentando o risco dele, né? Vou dar um exemplo. O gestor está aumentando o risco dele em bolsa. E um outro gestor está aumentando o risco dele em dólar. Como um está aumentando, às vezes esse risco aqui está aumentando, só que como a bolsa e o dólar estão andando em direções contrárias, você está diminuindo o risco do fundo como um todo. Né? Então, é por isso que ao longo do tempo, Dani, se puder botar no slide do strategy, é por isso que ao longo do tempo vocês veem os nossos produtos se comportando da maneira como vocês veem aqui nessa curva verde. Tá? A curva verde é o nosso fundo, tá? O JGP Strategy. Eu estou mostrando o Strategy porque é o maior produto multimercado da gente. A gente tem o Max também, que é igual ao Strategy, mas um pouco mais conservador. O Strategy é um produto que vocês veem aí, ó, a curva de cima, a curva azul, é o dólar. Então, desses últimos 9 anos que o fundo existe,
O dólar variou tudo isso que vocês estão vendo aí. E a bolsa, a curva de baixo, variou tudo isso que vocês estão vendo aí. No entanto, se vocês prestarem atenção no fundo como andou ao longo do tempo, é o seguinte, como ele tem esse viés de diversificação e de preservação, vocês veem que a curva verde, que é o nosso fundo, ela balança muito menos e consegue ir superando o CDI, né, que é o benchmark, a comparação, ao longo do tempo. Então, essa é a ideia que a gente quer imprimir nos nossos produtos ao longo do tempo. Tá? Só para dar uma análise aqui para vocês em relação a isso. Aquela brincadeira que eu falei que para a gente não funciona produto que vai 500% do CDI desde o primeiro dia, mas o cliente que entrou no terceiro ano não está muito feliz. Esse aqui é um produto que qualquer cliente que entrou em qualquer dia do produto e ficou 2 anos aplicado, por exemplo, ele está 90% das janelas acima do CDI. Esse é um produto que não tem nenhum cliente em nenhum dia do fundo que entrou e ficou aplicado 3 anos, por exemplo, que está perdendo do CDI. Então, não estou dizendo para você o seguinte, venha para o JGP Strategy porque é um produto que vai melhor do que todos os outros fundos da indústria. Não é isso. Estou dizendo o seguinte, historicamente, nos últimos 9 anos, nesse produto, ou no caso do Max, nos últimos 13 anos, esse é um produto que, historicamente, conseguiu preservar o patrimônio de cotistas que entraram em qualquer dia do produto, tá? Com a possibilidade de alta ao longo do tempo, que é o que vocês veem a diferença entre a curva verde, que é o produto, e a curva de baixo, que é o CDI. Tá? Então, é um produto que, desde o início, vocês estão vendo aqui na tabelinha do lado, dá 145% do CDI, com um balanço, né, uma volatilidade muito baixa. Então, a gente fala aqui que a gente se destaca por uma boa relação risco-retorno. Né? Para a gente, quando vocês olham assim, fundos da indústria, muitas vezes um produto vai muito bem de retorno, mas se vocês repararem o portfólio que ele tem, ele está tomando muito risco para conseguir dar aquele retorno. Então, se ele tiver errado ou se o mercado virar, e é o que aconteceu bastante esse ano, né? Acho que ficou bem claro isso, esses fundos sofrem muito. Quando você tem um fundo que toma menos risco, que ele é mais diversificado, ele é mais ativo muitas vezes, né? E o que a gente costuma falar oportunista, ou seja, se eu estou vendo uma oportunidade, eu monto uma posição maior. Se eu não estou vendo uma oportunidade, eu fico em caixa e espero aparecer aquele momento, eu acho que ele tem muita vantagem sobre outros estilos de gestão num momento como esse que a gente está esperando para os próximos anos, né? Que é um mercado muito desafiador para países em desenvolvimento, né? Países emergentes, em especial o Brasil. Então, o que eu estou dizendo para vocês é o seguinte, o produto não precisa tomar muito risco para dar um retorno interessante ao longo do tempo, desde que o gestor saiba ponderar bem a relação entre risco e retorno. E eu acho que a JGP é uma casa que se diferencia justamente por esse fundamento. Ilan, chegou uma pergunta aqui bem bacana, né, que o Lucas colocou aqui nos comentários, né, colocou: gostaria de perguntar para o pessoal da JGP o seguinte: antigamente no Brasil, falar em preservar patrimônio fazia sentido, afinal, os juros eram de 2 dígitos. No atual cenário, trabalhar para preservar patrimônio continua fazendo sentido? Afinal, o investidor está pagando a gestora para ganhar dinheiro, e digo isso pois tem muitas casas com esse discurso e estão mais de anos perdendo para o CDI. Não vão a canto nenhum. Não é o caso da JGP. Mas o que vocês acham disso? Beleza, boa pergunta. A gente costuma usar uma máxima que é o seguinte: é importante respeitar o poder do juro composto. Tá? Então, o que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte: se a gente pegar, vamos dizer que o fundo perca 50% do patrimônio esse ano, tá? No ano que vem, ele tem que ganhar 100% para voltar para onde ele estava, tá? E ainda assim ele perdeu aí o custo de oportunidade de 2 anos. Então, o que eu estou dizendo para vocês é o seguinte: perdas permanentes de capital são muito mais difíceis de reverter do que, às vezes, você ficar de fora de um mercado mais animado. Tá? Então, nos últimos anos, por exemplo, até nessa própria tabela a gente usa isso como exemplo. Ó. 2017, a gente deu 172 de CDI, 2018 a gente deu 130 e ano passado 140. E foram anos em que muitos gestores performaram muito bem porque estavam tomando muito risco. Qual é o problema? O problema é que, às vezes, você consegue compor retorno, né, nesses 2, 3 anos,
Só que quando você tem uma correção muito forte, como nessa crise agora, você entrega o retorno. Então, no final das contas, é o seguinte, você usou seu mandato de risco muito bem, você alocou o risco no momento que estava bom para você, mas a volatilidade é para cima e é para baixo. Então, o importante para a gente aqui, e por isso que é legal esse tipo de pergunta, é mostrar o seguinte, em períodos mais longos, você ganhar do seu benchmark, ganhar do CDI ou preservar capital, não necessariamente significa tomar risco excessivo. É conseguir entender quais são os momentos que você efetivamente tem que dar um passo para trás, ficar menos alocado e proteger o patrimônio. Ou então gastar um pouco desse retorno que você está tendo no ano para comprar proteção, tá? Que foi uma coisa que a gente fez muito esse ano. Chegando em fevereiro, a gente falou, opa, peraí, os ativos estão muito esticados, a China está tendo um problema com o coronavírus, que obviamente a gente não imaginava que ia se tornar essa pandemia global, só que na época era muito barato você comprar alguns seguros. É lógico que quando eu falo barato comprar seguro é o seguinte, eu estou abrindo mão de um retorno do fundo naquele momento para comprar um seguro que talvez eu não vá usar, né? É a analogia que a gente faz com seguro de carro. Se você fizer a conta que você vai comprar, que você vai pagar o seguro do carro todo ano, e você não vai bater o carro por 10 anos, quando chega no final você fala assim, pô, se eu não tivesse pago esse seguro aí durante 10 anos, eu comprava outro carro. Aí você fala, ótimo, agora no 11º ano você vai lá e bate o carro uma vez e você fala, opa, o seguro se pagou. Tá? Então, é importante separar o que é isso. Né? Você, a preservação de capital não é que você vai deixar de perder, que você vai deixar de ganhar dinheiro, mas é você entender que em alguns momentos você tem que dar um passo para trás e pensar muito bem como é que isso vai refletir à frente. Não adianta nada você dar muito bem do retorno acima do CDI durante 3, 4 anos e depois perder 50% do capital. Porque o investidor que está lá, ele vai perder os 50% do capital. E quando ele comparar o quando ele entrou para quando ele saiu, ele não vai ficar satisfeito com você. Ele poderia ter feito qualquer outra coisa. O CDI mais baixo, né, é uma realidade que a gente tem hoje no mercado, mas que, em compensação, traz um benefício. Né? Ele falou da taxa. A taxa realmente pesa, mas, em compensação, hoje, antigamente, era o seguinte, como é que funciona um fundo multimercado? Né? Você recebe o dinheiro do cotista ou do funcionário, do investidor em geral. Beleza. O dinheiro ele fica parqueado em CDI. O gestor ele vai tirar o dinheiro dessa caixinha para fazer uma operação de câmbio, de juros, de ações, de commodities, quando ele acha que ele pode rentabilizar acima dessa caixinha do CDI, correto? Antigamente, quando o juro era 14,25, para você fazer uma operação de um ano de dólar ou uma operação de um ano de commodities ou de qualquer outra coisa, você tinha que pensar o seguinte, ela tem que me render mais do que 14,25 ao ano, porque senão eu fico aqui continuando no CDI. Agora que o CDI é mais baixo, você consegue fazer operações que te dão ganhos expressivamente acima do CDI sem tomar tanto risco assim. Tá? E é o que a gente vem fazendo agora nos últimos meses, a operar taticamente. Você não fica totalmente exposto ou não fica comprado num ativo e carrega com a volatilidade junto. Você diz o seguinte, opa, está tendo aqui uma distorção nesse preço aqui, andou muito. Ou então, o dólar a gente acha que é mais para cima, mas a R$ 6 eu já não quero ficar nessa posição. Então, ter essa flexibilidade ajuda muito o gestor nesse momento a não correr risco desnecessário. Você acha que daqui em diante, então, vai ser mais fácil ganhar dinheiro? Porque o CDI está Não, muito eu baixo. não acho isso. Não é isso, não. Eu acho o seguinte, daqui em diante, as operações pesam mais em relação ao CDI do que pesavam antigamente. Então, você gerar retorno acima do CDI com uma operação, às vezes pode demandar menos risco. É só isso que eu estou falando. Tá? Mais uma vez, eu tenho sempre a preocupação de não falar de retorno sem falar no risco que aquilo ali incorre. Isso é muito importante, porque às vezes você está comparando o retorno de vários fundos, mas são riscos completamente diferentes. Tá, ok, bacana. E aí entra num ponto também que hoje tá um pouco difícil, né, a gente identificar quais vão ser os alvos de rentabilidade dos produtos dos multimercados, de todos, né, especificamente. Porque antigamente muito fundo falava assim, meu objetivo é render CDI mais 4, né?
Aí agora esse CDI mais 4 já mudou, né? Já não está fazendo tanto sentido. CDI mais 5, CDI mais 6. Essa conta tá mais difícil de fazer, né, Ilan? Como é que você avalia aí? Qual é o alvo de rentabilidade dos multimercados daqui para frente, com o CDI tão baixo que a gente tem hoje? Renda fixa morreu, né? O que aconteceu lá fora nessa indústria, né? A indústria né, de hedge funds nos Estados Unidos, por exemplo, passou a ser uma coisa de ganhos absolutos, né? Então, é o quanto que o fundo rende, e não o quanto ele rende acima do CDI. Eu acho que a grande mudança aí é que a gente vai parar de falar em percentual do CDI e vai passar a falar em ganhos absolutos. Talvez em CDI mais alguma coisa, mas eu brinco que a CDI é o novo TR, né? Antigamente você falava assim, TR mais 5. Então, é 5. Então, por mais que esse CDI vá mais para baixo, a gente tem esse espaço aí para ter um retorno absoluto. Tá? Por que eu gosto da classe de multimercados, pessoalmente, quando você pensa numa alocação completa? Porque os gestores eles têm flexibilidade para aproveitar diferentes classes de ativos em diferentes momentos. Então, eu não tenho obrigatoriedade, né, no JGP Strategy, como mandato do produto, ou no JGP Max, de ficar, por exemplo, eu tenho 10% comprado em bolsa. Eu não preciso ficar 10% comprado em bolsa. Se a gente acha que é um bom investimento, a gente fica 10% comprado em bolsa. Se a gente acha que não é um bom investimento ou que tem muito risco de curto prazo, a gente pode ficar zerado em bolsa, pode ficar vendido em bolsa. Tá? A ideia é que o produto tenha flexibilidade, os gestores tenham flexibilidade para conseguir alocar no que eles estão vendo oportunidade. E eu acho que em cenários desafiadores, como o que a gente vai ter daqui para frente, né, mais uma vez, especialmente para o Brasil, e para mercados emergentes, fica, pelo menos eu acho que dá um conforto um pouco maior para um cliente, para um investidor, em saber que você tem um time né, de primeira qualidade, totalmente focado em saber como é que a gente vai arrumar oportunidades ao longo do tempo e com as notícias que a gente vai lendo e com os fundamentos de países que a gente vai vendo, de ganhar dinheiro ao longo do tempo. Acho que esse é o mandato do produto. Tá? E com relação eu estava olhando assim, a correlação não parece ser tão grande, né, entre os multimercados que são normais e o de previdência, né? Como é que você diferenciaria essas duas categorias de produto? O fundo multimercado da JGP de previdência e o fundo que não é de previdência. Quais são as limitações? O que vocês não conseguem fazer no de previdência, Legal. que vocês fazem fora da previdência? E como é que vocês, né, driblam, entre aspas, essas limitações que a legislação impõe? Beleza. Então a gente vai mostrar aí para vocês como é que está indo o nosso fundo, que é o JGP Sul América, né? E hoje em dia a gente também tem via XP, tá? Então a gente tem tanto esse fundo. A gente tem tanto na Sul América seguradora quanto na XP seguradora. A diferença, Clinton, e é legal que você perguntou isso, porque a própria legislação de previdência ela tem amarras muito diferentes do multimercado em geral. Então, eu não consigo replicar, né, nessa estratégia esse modelo multigestão que eu falei para vocês nos multimercados tradicionais. Por quê? Porque se eu tivesse essa multigestão, vamos dizer, por exemplo, que o limite, né, de câmbio era 10% de aplicação no fundo previdenciário. Se um gestor comprasse dólar para ele, o outro gestor comprasse dólar também, o terceiro gestor ia ter que falar assim, opa, o que vocês estão comprando aí? Porque se eu comprar errado aqui a mais, eu bato no limite do produto de previdência. Então, a gente não poderia ter esse modelo de multigestão. Então, o que a gente faz? A gente faz um modelo de colegiado. Então, o que os gestores já estão vendo para os outros fundos, tá? Eles sentam, discutem para o previdenciário o que é mais perfil médio e longo prazo. Ou seja, enquanto o Strategy e o Max vão estar, às vezes, tendo operações aí de um dia, operações de uma hora, é uma coisa muito mais de trading ativo, né? Muito mais dinâmico. Os nossos previdenciários eles têm um perfil mais alocativo. Então é o seguinte, vou dar um exemplo do ano passado. Tá? No ano passado, no início do ano, a gente falou o seguinte, olha, pelo fundamento, nosso cenário base é que o juro no Brasil deva cair ao longo do tempo. Então, se a gente pensar um produto de previdência, né, e a gente pensa no nosso produto de previdência como a gente estivesse pensando na nossa própria previdência para se aposentar daqui a 3, 5 anos, o que faria mais sentido? Eu ter caixa ou eu ter, por exemplo, uma NTNB?
que pega esse fechamento de juros e ainda te protege da inflação. Ah, então foi a NTNB. Então a gente fez uma posição grande de NTNB que a gente carregou durante o ano inteiro. No Strategy, que já tem um trading mais ativo, a gente tinha essa posição durante muitos momentos do ano, só que a gente ficava protegendo com outras posições quando a gente achava que tinha risco de curto prazo. Tá? Uma brincadeira que os gestores fazem desse fundo de previdência é dizer o seguinte: se a gente estiver aqui numa apresentação e aparecer alguma notícia nova, o gestor tem que olhar rapidamente o portfólio dele dos multimercados para ver se tem algum trade rápido que tem que fazer. No fundo de previdência, vai dar tempo de fazer a reunião dos gestores e dizer o seguinte: olha, vocês acham que mudou o nosso cenário de juro mais baixo, de dólar mais forte, de algumas ações Brasil? Então, esse fundo ele aproveita bem esse perfil mais alocativo. Mas agora, sem dúvida nenhuma, mantendo, né, o DNA de preservação de capital. Então, eu costumo brincar o seguinte, Cleiton, que o fundo de previdência é aquele negócio que o investidor fala assim, ó, não, é previdência, eu só vou olhar daqui a 10 anos. Agora, se o fundo andar 2 meses, 3 meses abaixo do CDI, o investidor começa a ficar com a pulga atrás da orelha assim, mas de repente eu posso portar para outro fundo, porque o fundo está dando abaixo do CDI. Então, esse é um produto que eu digo o seguinte, ele tem um valor agregado alto, né, por você ter essa questão de alocação, de buscar um retorno um pouco maior, mas ele também tem essa preocupação com preservação de capital. Então, eu acho até que, assim, modéstia à parte, o DNA da JGP combina muito com o DNA do que eu imagino ser um fundo de previdência ideal. Que é aquela coisa seguinte, eu entendo que o comprometimento é mais longo prazo e eu entendo que o importante é que, ao longo do tempo, os investidores estejam satisfeitos de estar nesse produto e entendendo que estão num produto que está agregando valor a eles. Então, é por isso que eu acho que é um dos produtos aí, assim, da indústria que se destaca muito por essa relação risco e retorno. E né, aproveitar aqui também para comentar de um ponto, né? Eu não sei se todo mundo olhou aí na apresentação, né? Mas se vocês notarem, pessoal, a taxa de administração é uma taxa alta, né? E aí é agora, né, que eu vou enfatizar mais uma vez um negócio que eu falo sempre. Pessoal, não adianta você olhar taxa de administração e dizer que o fundo ele é bom ou é ruim só olhando isso, né? Olha aí, o fundo cobra uma taxa de administração mais alta e entrega uma performance muito melhor do que qualquer fundo de renda fixa que você tenha na carteira. Então, o que vocês têm que separar eu vejo por aí que fundo de alta taxa de administração é ruim. Depende, se for fundo de renda fixa que só compra Tesouro Selic, de fato, você está num produto que a gente chama que é um produto caro, um produto que não faz sentido. Mas o valor agregado que você tem num produto desse, você não vai ter um fundo cobrando 0,5% ao ano, 1% ao ano, esqueça, né? Então, assim, é um ótimo exemplo esse, né? Porque é um fundo que tem uma taxa de administração alta, mas o retorno que você está tendo é muito maior. E, mais uma vez, toda vez que você vê essa rentabilidade que a gente manda para vocês, que vocês veem em qualquer canto, essa rentabilidade é líquida de todas as taxas, né? Então, você já está vendo o que vai entrar no seu bolso, só é bruto do imposto de renda. Então, eu acho que é um ótimo exemplo aí de um produto que tem uma taxa de administração alta, mas entrega uma excelente performance, melhor do que qualquer fundo de renda fixa de baixa taxa de administração que vocês, porventura, tenham na carteira. Inclusive, até complementando, né, a gente baixou essa taxa agora, ela está em 2%, não está mais em 2,20%, tá? A apresentação ainda está com a taxa de administração antiga, mas é 2% de taxa. E é isso que o Cleiton falou, né? Você, quando está olhando uma lâmina de produto, né, um informativo assim, de como é que está o desempenho, como ele já tira as taxas, ele está dizendo o seguinte, olha, mesmo se a taxa for às vezes um pouco mais alta, porque envolve uma gestão mais ativa, por exemplo, uma vez que você tira isso, você tem que comparar com outros tipos de investimento que você faria. Então, vamos dizer, eu posso colocar dinheiro lá no fundo, lá no DI do banco, ele vai me dar 90% do CDI e vai me cobrar uma taxa baixinha, porque afinal de contas ele só compra lá papel soberano, alguma coisa muito, muito tranquila de crédito privado, e me cobra pouquinho. Beleza, ele cobra pouquinho e te dá 90% só do CDI. Né? Agora, o outro vai te cobrar 2%, mas ele tem uma gestão ativa que consegue te defender ao longo do tempo e consegue compor um retorno de 150% do CDI. Então, no final do dia, você está agregando para a sua carteira coisas que você não conseguiria replicar
sozinho ou com uma taxa mais baixa. Então, eu acho que tem que olhar a taxa de administração, sim, em especial de acordo com o mandato do fundo. Vou dar um exemplo para vocês. Os nossos fundos de renda fixa, né, o nosso fundo de crédito privado aqui no Brasil, a taxa é 0,75. Né? Por quê? Porque o tipo de gestão que envolve, né, o tipo de trabalho que envolve, né, nesse tipo de título é muito diferente do fundo macro, do fundo de previdência que envolve 11 gestores, etc, etc. Então, esse casamento entre o mandato do que o produto se propõe a fazer e o quanto que ele está cobrando, ele é importante de entender. Show, maravilha. Clinton, não sei se você quer falar um pouco de fundos de ações, se você quer falar um pouco de fundos de crédito, se você quer aprofundar aí na parte de multimercados, o que vocês quiserem, a gente está à disposição. Eu queria saber como é que vocês entraram o ano, e por que vocês não perderam dinheiro, estão performando tão bem no ano, né, no momento que o mercado derrete tão forte no mundo, envolvendo aí os fundos multimercado. E o que vocês estão olhando depois de ocorrido esses eventos, né, que trouxeram bastante volatilidade para o mercado? O que vocês mudaram aí também no meio do caminho, no meio da crise? O que vocês estão vendo de oportunidade? Vamos lá. A gente começou o ano, tá? Até em outra ponta. A gente começou o ano achando o seguinte: olha, janeiro geralmente é um mês bom para mercados. O ano passado teve muita incerteza com a guerra comercial entre China e Estados Unidos, que pareceu se resolver no final do ano com aquela primeira fase do acordo entre os países. Tá? Então, a gente começou o ano achando que poderia ter um fluxo maior e um benefício maior para mercados emergentes. Então, a gente tinha algumas posições, por exemplo, em algumas moedas de países de mercados emergentes que a gente achava que poderiam ir bem. A gente tinha alguma posição de Bolsa Brasil, não muito expressiva, mas tinha. Aí isso foi em janeiro. Só que durante janeiro, eu não sei se vocês estão lembrados, logo no meados de janeiro, você teve aquele assassinato do general iraniano no Iraque pelos Estados Unidos. E isso trouxe bastante incerteza para o mercado, por exemplo, de commodities. Né? O Brasil é um país que é muito ligado à parte de commodities. E logo na sequência, você teve o coronavírus na China. Né? Isso, assim, no final de janeiro. Nesse momento, a gente lá na JGP, que é uma casa que costuma ser, acho que, mais realista do que a média, começou a falar o seguinte: opa, tem um vírus importante num país muito importante que está fazendo com que a população daquele país tenha sua mobilidade reduzida. Tá? Então, se falava lá no final de janeiro de 500 milhões de pessoas na China que não poderiam ir de uma cidade para outra ou tinham algum tipo de mobilidade reduzida ou controlada abertamente por conta de um vírus. O que a gente começou a se perguntar em final de janeiro? Falou, opa, peraí, se isso está acontecendo com um país que compra do mundo inteiro, então é um país que, por exemplo, o sudeste da Ásia depende muito do que a China vai comprar deles. A Europa, a Alemanha principalmente, depende muito de exportação da China. Então, tudo isso a gente falou, olha, é muito difícil que não tenha algum impacto. Obviamente não era no resto do mundo, a gente falou em algum impacto em consumo, tá? Ou em exportação, coisa desse gênero. Eu vou falar para vocês, assim, eu tive a oportunidade de ir para a China no início do ano passado, né? Eu brinco que ainda bem que foi no ano passado, se fosse nesse ano ninguém ia querer me cumprimentar nas reuniões, né? Mas no início do ano passado, e eu fiquei muito surpreso, por exemplo, eu já esperava muitas das coisas, por exemplo, carros chineses que são cópias de carros europeus, exatamente igual, só que só com símbolos diferentes, porque a China tem essa questão toda da guerra comercial e do que a gente discutia no ano passado, de não respeitar a propriedade intelectual, de não respeitar a patente, etc. Mas o que eu fiquei muito surpreso, na verdade, em Pequim, foi a quantidade de, por exemplo, Audi, Mercedes, BMW. Eu vi mais carro alemão em Pequim do que nos Estados Unidos, por exemplo. Tá? Então, assim, você tem um mercado consumidor que se abriu na Ásia, especialmente na China, em que o resto do mundo depende muito dele. Tá? Então, no momento, lá em janeiro, quando a gente começou a ver que a China ia ter um revés importante aí, de saúde, a gente falou, talvez isso impacte em outros mercados. Então, a gente começou a comprar proteções para o portfólio
em especial porque estavam baratas. E quando eu digo que estavam baratas, é o seguinte, às vezes para você comprar uma opção, um futuro, você nota que o preço embute como vai sendo a volatilidade dos últimos tempos. Ou seja, se o ativo balança pouco, te cobra um pouco aquele seguro. Vou voltar no exemplo do seguro do automóvel. Se você não bate o carro há 10 anos, na hora de renovar o seu seguro no 11º ano, não vão te cobrar muito pelo seguro, porque você nunca bate o carro, você é bom, né? É igual crédito, você é bom pagador, eles vão te dar uma taxa menor. Então, a gente comprou muita proteção via índice americano, via petróleo, porque, por exemplo, o petróleo eu acho um exemplo fácil de entender. No momento em que você tem menos demanda da China de produção, menos petróleo é demandado da China. Logo, você tem um impacto no preço do petróleo. Né? Diz que a China parou de consumir no momento lá que teve que parar a economia. Parou de consumir a quantidade de barris que o Brasil produz por dia. A gente falou, olha, isso assim, já em meados de fevereiro, várias casas de pesquisa do mercado estavam dizendo, não, mas isso aí vai dar na China e vai passar. E a gente falou, olha, pode até ser, mas para o nosso perfil, a gente prefere fazer seguro nessas horas, em especial porque os preços estavam muito altos. Então, a gente fez um monte de seguro, comprou mais dólar, né, fez opção de venda de S&P, fez opção de venda de petróleo, comprou alguma coisa de metais, por exemplo. Né? E quando, na volta do carnaval, compramos, por exemplo, CDS, né, que é o título de seguro, né, o Credit Default Swap de Brasil. E tudo isso, quando a gente voltou do carnaval, a coisa mudou de patamar, porque aí a pandemia começou a pegar outros países. Então, os nossos seguros acabaram vingando bastante, né? Acabou indo para esse lado. Então, nesse momento, a gente estava mais posicionado, tá? Saímos bastante durante março, porque a gente achava que os preços tinham esticado muito. Então, por exemplo, a posição em bolsa durante quase fevereiro inteiro já era muito próximo de zero. Em março, a gente já ficou com a posição, quando tinha alguma, era 2% comprado, zerado. Câmbio, a gente veio comprado, porque a gente acha que tem um ponto importante aí, que é a nossa taxa de juros. Né? Ela ficou muito mais baixa em comparação aos Estados Unidos, é o que a gente chama de diferencial de juros, o que tornava a atratividade do Brasil para o investidor estrangeiro muito pior. Hoje você vê um título, vamos lá, você é americano, investidor, quer investir em mercado emergente, aí você vê o México pagando o dobro quase do que paga o Brasil de taxa de juros, você fala, olha, os dois países têm seus problemas, mas um está pagando muito mais juros que o outro. De repente, se eu for fazer investimento, eu prefiro investir metade do que eu investi no Brasil e investir no México, que assim eu vou ganhar a mesma coisa. Então, você tem uma atratividade mais baixa, então a gente vinha mais comprado em dólar, tá? E isso está sendo bastante vencedor aí no ano. E fora isso, a gente achava que o Banco Central, muito possivelmente, tinha espaço para cair o juro de curto prazo, né? Porque uma vez que a gente fez a reforma da Previdência no ano passado, o Brasil, a gente fala, se credenciou para participar do clube de juros baixos do mundo. Né? Todas as outras crises, se vocês repararem, quando o mundo ficava mais incerto, o Brasil aumentava juros. Para quê? Para que não tivesse fuga de capital. Dessa vez, desde que a gente fez a reforma da Previdência e conseguiu se credenciar para esse clube, com essa crise, a gente baixou o juro, né? Porque a gente podia, porque a gente tinha uma capacidade fiscal que permitia que isso acontecesse sem ter grandíssimas, né, ou descontroladas fugas de capital. Então, a gente veio mais comprado no dólar ao longo desse tempo. Com esse juro, né, aplicando, achando que o juro mais curto poderia fechar. E fora CDS, fora petróleo, fora ouro, fora algumas posições de venda de bolsa, né, em vários momentos. Esse último mês, por exemplo, a gente fez muita defesa em bolsa. A gente compra algumas ações que a gente gosta, mas a gente vende o índice futuro de bolsa, ou vende o índice de bolsa americana para conseguir se defender. Então é o seguinte, Clinton, assim, o que a gente vem fazendo principalmente nos últimos 2 meses, depois daquele momento melhor, assim, que a gente conseguiu se defender bem em fevereiro, início de março, é operar mais taticamente. A gente não vem com portfólio super comprado em nada. A gente vem com portfólio com essas tendências centrais, que eu estou falando para vocês, e toda vez que a gente vê uma distorção um pouco maior de preço, a gente entra ou sai de uma posição. A gente vinha comprado do dólar até 5,60, quando bateu 5,60, a gente falou, opa, esse câmbio já aceita algum desaforo. A gente deu um passo para trás, esperou,
montou uma posiçãozinha depois, acho que no 5,70. Agora a gente já não tem posição em câmbio. Tá? Então, isso que eu estou falando para vocês, que é um viés oportunista, né? Que nesses momentos de muita incerteza e de mercado sem esse direcionamento claro de tudo vai subir, fica mais recompensador em termos de risco e retorno quando você está com baixa visibilidade, você não acelerar muito. Né? A analogia que a gente usa é você estar dirigindo, subindo a serra, né? E está aquela neblina muito forte. Você vai ter que reduzir a velocidade. Não adianta você acelerar muito, porque você não sabe se vai ter alguma coisa na pista lá da frente. Então, hoje temos feito nos multimercados, né, um posicionamento mais tático, esperando algumas coisas acontecerem para a gente ter mais certeza antes de montar investimento. E assim, não se enganem, né? A gente depende de coisas que são muito fora do nosso controle. Um é o vírus, né? Assim, infelizmente, apesar do mercado financeiro ter se debruçado muito recentemente nessa parte de infectologia e tudo, os próprios cientistas ainda não têm, né, um veredito sobre quando é que o vírus acaba, se ele vai voltar nos países asiáticos e europeus, né? Está se discutindo isso, Singapura, Alemanha, etc. Então, a gente não tem controle sobre isso, né? E ninguém tem certeza no mundo sobre isso, apesar da gente, nesse sentido, ser otimista, achar que né, você tem todos os cientistas do mundo, né, para desenvolver vacina envolvidos com isso, com bastante recurso. Então, muito possivelmente, a gente vai ter alguma solução em algum tempo, mas não dá para precisar quanto. E outra coisa, você tem o Brasil bem fragilizado, né? O Brasil com uma dúvida grande sobre a capacidade fiscal dele, né? Capacidade de honrar os seus pagamentos. Um político com pouco consenso, né? Até a PEC da guerra, vocês veem, já foi, já voltou várias vezes. Não foi igual, por exemplo, em vários países como os Estados Unidos, que o Congresso foi lá, aprovou e a coisa já começou a rodar. Então, assim, com todas as incertezas que a gente vê hoje de mercado, a gente não está claramente achando nada barato. Eu acho que isso se diferencia um pouco de outros também casos. A gente não está dizendo assim, caiu muito, então está barato, vamos comprar. Não é muito o nosso mote. A gente diz o seguinte, olha, caiu muito, tem coisas que a gente acha que podem ser interessantes, tem distorção no preço. Quando a gente vê isso, a gente monta uma posição. Agora, se a gente não está vendo, não é porque caiu que está barato. O fundamento piorou consideravelmente. As empresas estão com muito mais dificuldade, o próprio país está com muito mais dificuldade. Então, a gente tem que respeitar isso antes de sair montando posições, porque os preços estão em preços mais baixos do que estavam antes. Ilan, uma pergunta. Quando vocês compram bolsa no multimercado, vocês compram via índice, fazem stock picking, se fazem essa seleção de ações, quais setores vocês têm se posicionado ultimamente? Olhando daqui para frente, tem falado muito das exportadoras. É por aí o caminho ou tem outras oportunidades fora do setor das exportadoras? Beleza. A gente tem uma equipe grande para fazer stock picking, tá? Como eu falei, assim, é a equipe que é dedicada, né, aos fundos de ações e também para a parte de renda variável de multimercado. Então, assim, pouco trivial fazer esse trabalho, tá? Lá a gente tem 8 analistas, 10 anos de cada um cobrindo aquele setor específico, então a gente tem grandes especialistas dentro de setores, então é muito mais fácil fazer stock picking, tá? Dito isso, a gente pode fazer tanto via stock picking quanto índice. Ultimamente, a gente tem feito stock picking com venda de índice em cima. Então, a gente está dizendo o seguinte, olha, a gente acha que nossa seleção de ações vai melhor do que uma cesta grande de um índice Ibovespa, por exemplo. Então, é assim que a gente tem se posicionado. Agora, nada impede, por exemplo, de ter algum caso específico que a gente gosta muito e montar uma posição, ou nada impede, por exemplo, de ter uma notícia amanhã que a gente acha muito boa para a bolsa daqui para frente e a gente comprar índice porque a gente quer operar mais rápido. Tá? Então, não tem um mandato específico exatamente sobre isso. A gente usa muito das duas prerrogativas de acordo com o que a gente quiser usar naquela estratégia, naquele momento. Dito isso, para escolhas setoriais, a gente migrou bastante a carteira para ativos de altíssima qualidade. A gente acha que nos últimos anos, porque o Brasil estava se direcionando para o caminho certo, esperava-se que a gente conseguisse aprovar reformas que iam ser importantes e que poderiam mudar o nosso patamar de crescimento e, por isso, um benefício muito bom para a Bolsa. A gente achava que existiam oportunidades baratas em, às vezes, empresas de segunda qualidade, de terceira qualidade. Eu não estou falando de empresas
ruins, não. Eu estou falando que não são as melhores empresas do mercado, não são líderes de seu segmento. Agora, a gente migrou a carteira mais para empresas que são líderes de seu segmento, empresas que são primeiríssima qualidade. Por quê? Porque a gente não tem dúvida, ou a gente tem pouca dúvida, né? Ou a gente acha que o risco vale a pena, que essas empresas vão chegar ao final da crise sobrevivendo. Tá? Basicamente, assim, eu acho que isso é o que resume o nosso direcionamento, tanto na parte de ações quanto na parte de crédito. Tá? O importante é que a gente quer ter empresas hoje que a gente acha que a qualidade vai fazer com que elas se sustentem até o final da crise e muitas, inclusive, vão conseguir ganhar participação no mercado porque as empresas médias ou pequenas não vão conseguir concorrer com elas e vão acabar perdendo essa participação do mercado e deixando mais para elas. Então, vou te dar um exemplo que é bem emblemático e que todo mundo vai entender porque está em casa, né, de quarentena. A gente migrou bastante a carteira para empresas que têm e-commerce, né, que vendem na internet, porque afinal de contas essas são empresas que vão ter impactos menores ou até impactos positivos nas suas vendas, né? E a gente saiu de empresas, por exemplo, que demandavam deslocamento de pessoas. Vou dar um exemplo de uma empresa que a gente adora, a Localiza. A gente adora a Localiza, mas num primeiro momento a gente falou, pô, peraí, não vai ter deslocamento de pessoas para a Localiza ter o resultado dela. Então, num primeiro momento, a gente preferiu sair e estar em empresas que eram mais resilientes para aquele momento. Agora, ao longo do tempo, depois dessa correção de preço, a gente começa a avaliar o que acha que faz sentido, tanto no Brasil quanto no exterior, para ficar posicionado. Chegou a pergunta aqui do Lucas no chat, né, falando um pouco sobre o valuation das empresas, né? Por exemplo, empresas mais tradicionais, varejo tradicional, os bancos, né? E no outro lado né, em outros, um oposto do outro, a gente tem o setor de exportação, tecnologia, mudou bastante essa percepção de valuation, aqueles setores mais tradicionais, menos digitalizados, menos exportadoras. Essas empresas, o valuation faz sentido ser mais descontado e a gente tem que pagar mais caro por exemplo, empresas de e-commerce, como a gente está vendo hoje, os valuations bastante esticados. Então, vamos lá. Eu não sou um especialista setorial, tá? Mas eu vou te passar bastante a impressão que os nossos gestores e analistas têm falado. A gente já vinha há algum tempo, e isso, Lucas, vou até te recomendar. Se você entrar no site da JGP, for na parte de relatórios de gestão, tem tudo que a gente escreveu nos últimos meses, nos últimos 4 anos. Então, tem a seção só de cartas de fundos de ações. Tá? Então, você consegue ver ali em diferentes momentos, como a gente estava falando de valuation. Por exemplo, eu me lembro da última carta do ano passado, que a gente fala sobre carros elétricos. A gente estava falando o seguinte: essa parte de tecnologia, ela já vai fazer muita diferença daqui para frente. Tá? Então, a gente já estava migrando a carteira, muitas vezes, para empresas que a gente achava valuation um pouco mais caro. Até a Localiza, por exemplo, já dei esse exemplo. Mas, por exemplo, Mercado Livre, outras empresas que a gente achava que nem sempre eram muito baratas, mas que tinham um modelo de tecnologia ou de disrupção que poderiam agregar valor ao longo do tempo. Tá? Então, a gente tinha empresas que a gente achava valuation esticado, sim, mas que a gente achava que poderiam ter essa disrupção, e a gente tinha empresas que a gente achava mais baratas. Né? Você deu o exemplo do banco. A gente achava, né, nessa época, isso está na carta, acho que foi em novembro do ano passado, dizendo que, por exemplo, o Banco do Brasil era um banco, era uma empresa que a gente achava que tinha um valor aí que estava descontado, que a gente poderia aproveitar. A B3 também, então a mesma coisa de tecnologia, a mesma coisa de bancos. Então, em diferentes momentos, a gente foi aproveitando. No momento, eu acho que a gente migrou as coisas, acho que as coisas ficaram um pouco menos caras do que estavam antes. Agora, a coisa da qualidade está fazendo bastante diferença. Então, tem empresas assim, que a gente colocou no portfólio e que o valuation não necessariamente está muito barato, mas é porque a gente acha que vai chegar do outro lado e pode agregar valor. Tá? Então, sempre tem essa dicotomia, e eu acho que está muito presente aí agora recentemente, para a gente, pelo menos, entre o valuation e o valor que ela efetivamente pode trazer à frente. Então, tem algumas coisas que, por mais que não esteja super barato, a gente prefere ter no portfólio e dormir com a cabeça tranquila de saber que aquela empresa ali é uma sobrevivente. Show, bacana.
Bom, eu acho que não tenho mais perguntas, né? Acho que pelo horário também a gente já pode descer aí as considerações finais, né? Acho que o fundo de previdência de vocês a gente já acompanha, já tem um tempo, né? Os outros multimercados, né? Que se destacaram recentemente, vocês, né, basicamente explicaram, né, por que ganharam dinheiro, né, compraram proteções baratas, né? Tinha ali metais, né? Vocês tinham metais, né? Ouro, A tinham, gente ganhou mais dinheiro em câmbio e juros ganhou mais do dinheiro que em na parte câmbio. metálica. Foi? Bom, é isso. Eu queria, então, finalizar aqui e agradecer. Você queria comentar mais alguma coisa, Ilan? Acho que da minha parte aqui já foi. E queria agradecer só vocês aí pela disponibilidade. E é Bom, isso. agradecer vocês pelo convite, agradecer vocês pelo interesse, tá? Bom, vocês estão o Clinton está em contato direto com a gente, então o que vocês precisarem, por favor, fiquem à vontade de pedir para ele, ele direciona aí a demanda para a gente vai conversando, né? Acho que o importante para a gente em estar aqui, em conversar, ter esse bate-papo com vocês, é que vocês fiquem muito confortáveis se caso queiram fazer a alocação com a casa, de que a gente está bem próximo e que a gente pode ajudar vocês aí com qualquer dúvida que vocês precisarem. Beleza. Obrigado, Ilan. Obrigado, Dani. É isso. Né? Um forte abraço a todos. Obrigado pela participação e até a próxima. Obrigado, gente. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau.